Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 12, Julgado e Crucificado. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estou juntamente com os meus irmãos buscando a tua bênção, buscando a direção do Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos. Derrama sobre nós o Espírito Santo em nome de Jesus. Abre a nossa mente e dá-nos a tua bênção em nome de Jesus. Amém, Senhor. Julgado e crucificado. O verso áureo, por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me desamparaste? Marcos 15, 34. Marcos 15 é o centro da narrativa da paixão de Cristo. Apresenta o julgamento de Jesus, sua condenação, a zombaria dos soldados, sua crucifixão, sua morte e o seu sepultamento. Os acontecimentos desse capítulo 15 de Marcos são apresentados com detalhes nítidos e cristalinos, provavelmente porque o autor, Marcos, deixou os fatos falarem por si mesmos. Ao longo desse capítulo, a ironia desempenha um papel importante, por isso é bastante útil ter uma definição clara do que é ironia. Ironia é zombaria, é sarcasmo. No estudo desta semana, desde a pergunta de Pilatos, quando ele perguntou: "Você é o rei dos judeus?", passando pelos soldados zombadores, a inscrição acima da cruz e a zombaria dos líderes religiosos que diziam: "Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar", Marcos 15, 31, até o surgimento inesperado de José de Arimateia. O capítulo 15 de Marcos está repleto de dolorosas ironias que, no entanto, revelam verdades poderosas sobre a morte de Jesus e o que ela significa. Jesus e a sua morte. O que significa para você? Jesus é tudo para mim. Jesus Cristo morreu a minha morte para que eu possa viver a vida dele. É isso que Jesus fez. Ele morreu a morte em nosso lugar e eu o aceito como meu Salvador pessoal. Eu me entrego a ele para servi-lo, para fazer a vontade dele, com a esperança de que em breve nós poderemos viver eternamente na presença de Jesus. Aleluia! Na parte de domingo, você é o rei dos judeus? Esta foi a pergunta que Pilatos fez para Jesus. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 15 e vamos ler então os versos 1 até o verso 15. E logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes com os anciãos e os escribas e todo o sinédrio tiveram conselho. E ligando Jesus, ou seja, prendendo Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou: "Tu és o rei dos judeus?" E ele respondendo disse-lhe: "Tu o dizes." E os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: "Nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti." Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Ora, no dia da festa, costumava soltar-lhes um preso qualquer que eles pedissem. E havia um chamado Barrabás, que preso com outros amotinadores, tinha num motim cometido uma morte. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhes tinha feito. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: "Quereis que vos solte o rei dos judeus?" Porque ele bem sabia que, por inveja, os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. E Pilatos, respondendo, lhes disse outra vez: "Que quereis, pois, que faça daquele a quem chamais rei dos judeus?" E eles tornaram a clamar: "Crucifica-o." Mas Pilatos lhes disse: "Mas que mal fez?" E eles cada vez clamavam mais: "Crucifica-o."
Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhes Barrabás e, açoitado Jesus, o entregou para que fosse crucificado. Meu querido irmão, minha querida irmã, aqui está a história contada pelo evangelista Marcos, de como Jesus Cristo foi julgado. Ali na sala de julgamento diante de Pilatos, o governador romano, estava ali Cristo amarrado como um preso. Porém, Pilatos não via em Jesus nenhum semblante de vestígio ou de culpa, nenhuma expressão de temor, de medo, nada de ousadia ou desafiadora atitude. Pilatos viu em Jesus Cristo um homem calmo, digno, cujo rosto não apresentava os sinais de um criminoso, mas o rosto de Jesus trazia o cunho do céu. O aspecto de Jesus produziu uma favorável impressão em Pilatos. Quem é esse homem? Perguntou Pilatos. Para que o trouxestes? Os sacerdotes esperavam que Pilatos infligisse a pena de morte a Jesus Cristo sem fazer perguntas. Porém, havia em Jesus Cristo qualquer coisa que inibiu Pilatos de assim proceder. Pilatos tomou Jesus Cristo à parte e tornou a perguntar: Tu és o rei dos judeus? E Jesus Cristo respondeu Pilatos: Tu dizes isto de ti mesmo, ou disseram-te outros de mim? Pilatos compreendeu a intenção de Jesus, mas surgiu então orgulho em seu coração. Pilatos não queria reconhecer a convicção que o Espírito Santo estava dando para ele. Porventura sou eu judeu? Perguntou Pilatos. A tua nação e os principais dos sacerdotes te entregaram a mim, o que fizeste? Passou a oportunidade que Deus estava dando para Pilatos. Todavia, Jesus não deixou Pilatos sem luz. Jesus deu a entender a Pilatos que não estava buscando um trono aqui na terra. O meu reino, disse Jesus, não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue nas tuas mãos. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. João capítulo 18, versos 36 a 38. Pilatos teve o desejo de conhecer a verdade. Por isso ele perguntou: que é a verdade? Mas, fazendo a pergunta, não esperou a resposta. Saindo para onde estavam os judeus, declarou com veemência: Não acho nele crime algum. Pilatos estava confuso, estava em dúvida. Pilatos não foi deixado às cegas. Uma mensagem de Deus foi enviada a Pilatos. Em resposta às orações de Jesus, a esposa de Pilatos foi visitada por um anjo do céu e ela viu em sonho o Salvador e com ele conversara. A mulher de Pilatos não era judia, mas ao olhar para Jesus durante o sonho, não teve dúvidas de que era o Filho de Deus. A mulher de Pilatos sabia, através do sonho, que Jesus era o príncipe de Deus. Contemplou-o em um julgamento no tribunal, viu-lhe as mãos estreitamente amarradas como se fosse um criminoso. Viu Herodes e os seus soldados praticando sua terrível ação. Ouviu os sacerdotes e os príncipes cheios de inveja e perversidade acusando furiosamente a Jesus. Então, no sonho, a esposa de Pilatos viu que ele entregou Jesus para ser açoitado. E depois de haver declarado: Não acho nele crime algum, a mulher de Pilatos viu em sonho a condenação pronunciada por Pilatos e viu entregar Cristo aos seus matadores. Viu a cruz erguer-se no Calvário, viu a terra envolta em trevas e ouviu o misterioso brado: Está consumado. Ainda outra cena se lhe deparou no sonho. Viu Jesus Cristo sentado sobre uma grande nuvem branca, enquanto a terra vacilava no espaço e seus assassinos fugiam da presença da sua glória.
Com um grito de terror, a mulher de Pilatos despertou do sonho, escreveu imediatamente a Pilatos palavras de advertência. Enquanto Pilatos hesitava quanto ao que havia de fazer, um mensageiro, correndo, abrindo apressadamente caminho por entre o povo, passou-lhe às mãos uma carta da sua esposa. E nessa carta estava escrito: não entres na questão deste justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Quando Pilatos leu aquela mensagem, ele ficou pálido, estava confuso em suas próprias emoções contraditórias. Lembrou-se então de que existia um costume, uma vez por ano, de soltar um preso, a pedido do povo. Assim, voltando-se para a multidão, disse Pilatos: qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Com um urro de animais ferozes, veio a resposta da turba enfurecida: solta Barrabás. Pensando que o povo talvez não houvesse compreendido a pergunta, Pilatos exclamou outra vez: quereis que vos solte o rei dos judeus? Mas eles clamaram novamente: fora daqui com este e solta-nos Barrabás. Percebam a frase: fora daqui com este e solta-nos Barrabás. Desprezaram o Senhor da vida, desprezaram o Salvador do mundo. E então Pilatos perguntou: que farei então de Jesus chamado Cristo? E eles, irados, disseram: crucifica-o. Pilatos recusou libertar a Jesus Cristo porque ele foi acusado de perder a sua posição de governador romano na Palestina. Queridos, Pilatos amou mais a sua posição do que a sua própria vida. Enquanto Pilatos, um governador pagão romano, estava se esforçando para soltar Jesus, o povo escolhido, o povo judeu, os principais líderes religiosos da nação, eles incentivavam a multidão, eles estimulavam a multidão satanicamente para dizerem: crucifica-o, crucifica-o. Queridos, cumpriu-se a palavra de Jesus, de João capítulo 1, veio para o que era seu e os seus não o receberam. As pessoas que mais poderosamente são usadas por Satanás não são os ímpios, não são os pagãos, não são os incrédulos ou ateus. As pessoas que mais poderosamente são usadas por Satanás são pessoas que têm conhecimento da verdade, são ungidos do Senhor, como os sacerdotes, como os sumos sacerdotes eram ungidos do Senhor, mas eles se afastaram de Deus pela prática de pecados contínuos. A consciência foi cauterizada e eles pecaram contra o Espírito Santo e se tornaram instrumentos de Satanás. Todas estas lições que foram registradas na palavra de Deus são advertências para mim, que sou pastor. É advertência para você, meu amigo, que é pastor também, para você que é ancião, ungido do Senhor. Nós que conhecemos a verdade, nós não vamos ser julgados da mesma forma como os pagãos, como os incrédulos, como aqueles que tiveram uma pequena luz, um pequeno conhecimento da verdade. E é por isso que Paulo escreveu em Hebreus, capítulo 6. Veja a advertência de Deus feita aqui em Hebreus, capítulo 6, versos 4 em diante. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo. Quando você lê este verso 4 de Hebreus 6, aqui é uma descrição do que era o sumo sacerdote, do que eram os sacerdotes dos dias de Jesus, porque eles tinham sido iluminados, provaram o dom celestial, fizeram-se participantes do Espírito Santo. No entanto, deram as costas para Jesus, deram as costas para a verdade, tendo conhecimento da verdade. E então vem o verso 5. E provaram a boa palavra de Deus, provaram as virtudes do século futuro. Estes que receberam tanta luz, abundância de luz, e mesmo assim escolheram o pecado, eles pecaram contra o Espírito Santo,
Por isso, o verso 6 diz: e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pessoas assim pecaram contra o Espírito Santo e não serão renovados para o arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Muito cuidado, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido amigo, ancião e pastor. Nós deveremos ter o máximo de cuidado para nós que somos chamados por Deus e temos o conhecimento da verdade e somos ungidos do Senhor. Nós devemos ter muito cuidado, porque o pecado contra o Espírito Santo, a Bíblia mostra que é um luxo daqueles que são ungidos do Senhor e que têm pleno conhecimento da verdade. Portanto, aquele que cuida estar em pé, olha, para que não caia. Aleluia! Na parte de segunda-feira, salve Rei dos Judeus. O que os soldados fizeram para Jesus? Isso é relevante? Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 15 e vamos ler o verso 15 até o verso 20. Marcos 15, versos 15 até o verso 20. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, esse foi o pecado de Pilatos, queria satisfazer a multidão. Você, pastor, quer satisfazer a multidão? Vocês, líderes, querem satisfazer a multidão? Quem quer satisfazer a multidão, peca. Porque nós deveremos satisfazer a Jesus, o Deus da nossa vida. O que queres que eu faça, Senhor? Não é o que o povo quer, é o que Deus quer. Mas Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhes Barrabás e, açoitado Jesus, o entregou para que fosse crucificado. E os soldados o levaram dentro da sala, que é o da audiência, e convocaram toda a corte, e vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. E começaram a saudá-lo, dizendo: salve, Rei dos Judeus. Estavam fazendo isso de modo irônico, sarcástico, mas na realidade ali estava o Rei dos Judeus. Queridos, sem saber, na ignorância deles, eles estavam declarando uma verdade, porque Jesus é o Rei dos Judeus. E eles, ironicamente, sarcasticamente, ajoelhando-se na frente de Jesus, dizia: salve, Rei dos Judeus. E feriram-no na cabeça com uma cana e cuspiram nele, e postos de joelhos o adoraram. Sem saber, adoraram o Rei dos Judeus. E o verso 20: e havendo-o escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com os seus próprios vestidos e o levaram para fora a fim de o crucificarem. Os romanos espancavam os prisioneiros a fim de prepará-los para a execução. A vítima era despida, amarrada a um poste e depois açoitada com chicotes de couro, aos quais eram amarrados pedaços de ossos, vidro, pedras e pregos. Depois que Jesus foi chicoteado, os soldados continuaram sua humilhação, vestindo-o com um manto de cor púrpura, pondo uma coroa de espinhos em sua cabeça e zombando dele como Rei dos Judeus, e Jesus suportou tudo em silêncio. No padrão típico de execução romana por crucifixão, era exigido que o condenado carregasse a cruz despido, nu, até o local da execução. O objetivo, mais uma vez, era humilhar e envergonhar completamente a pessoa diante da comunidade. Porém, os judeus abominavam a nudez pública. Marcos 15, 20 observa que os soldados removeram um manto de púrpura e colocaram as próprias roupas de Jesus em volta dele. Assim, aparentemente, essa foi uma concessão que os romanos fizeram aos judeus naquele momento e local. Aqueles homens agiram na ignorância. Mas, será que Deus vai levar em conta a ignorância no dia do juízo? Na sua ignorância, eles se deixaram possuir pelos demônios. O povo, a multidão e os líderes religiosos se deixaram possuir pelos demônios. E um dia, eles verão quem era aquele que eles chamaram Rei dos Judeus. A ignorância deles não os desculpa, não os isenta da rejeição do Messias, porque quem tem o Filho de Deus
tem a vida eterna. E quem não tem o Filho de Deus, seja por ignorância ou voluntariamente, não tem a vida eterna. Você tem o Filho de Deus? Você abraçou a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal? Que assim seja. Aleluia. Na parte de terça-feira, crucifixão. Abra sua Bíblia agora em Marcos capítulo 15 e vamos ver o verso 21 até o verso 38. E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. Somente Marcos, somente ele, fala de Alexandre e de Rufo, filhos de Simão Cirineu, que carregou a cruz de Cristo. Alexandre e Rufo eram seguidores de Jesus. Porém, Simão Cirineu não era seguidor de Jesus, mas se encontrou com Jesus na derradeira hora. E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. Ele estava voltando do trabalho quando se encontrou com a multidão saindo da cidade em direção ao Calvário. E o verso 22 diz: levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira, e deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. E havendo-o crucificado, repartiram seus vestidos, lançando sobre ele sortes para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira, ou seja, às 9 horas da manhã, e o crucificaram. E por cima dele estava escrita a sua acusação: o Rei dos Judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: e com os malfeitores foi contado. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as suas cabeças e dizendo: ah, tu que derribas o templo e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes com os escribas diziam uns para os outros, zombando: salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. Ó Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. E chegada a hora sexta, meio-dia, houve trevas sobre toda a terra, e até a hora nona, até as 3 horas da tarde, do meio-dia até as 3 da tarde, houve trevas sobre a face da terra. E a hora nona, 3 horas da tarde, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabatani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: eis que chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. Quando Jesus saiu do pátio de Pilatos, a cruz preparada para Barrabás foi colocada sobre os feridos e sangrentos ombros de Jesus. A carga do Salvador era demasiado pesada para que ele pudesse suportar. Ele estava fraco pelo sofrimento. Desde a ceia pascal com os discípulos, Jesus não tinha tomado nenhum alimento, nem bebera nada. Angustiou-se no jardim do Getsêmani em conflito com as forças satânicas, suando sangue. Suportar a agonia da traição, viu os discípulos abandonarem-no e fugirem. Foi levado diante de Anás, depois foi levado diante de Caifás e em seguida diante de Pilatos. De Pilatos foi mandado para Herodes e reenviado a Pilatos. De insulto para outro insulto, de uma a outra zombaria, 2 vezes torturado por açoites. Toda aquela noite foi uma sucessão de cenas, de molde a provar até ao máximo uma alma de homem. Quando ele foi açoitado pela 2ª vez, a cruz pesada foi-lhe posta sobre os ombros, e então a natureza humana de Jesus não mais podia suportar, e ele caiu desmaiado sob o peso da cruz. A multidão que seguia o Salvador viu seus fracos e vacilantes passos,
mas não manifestaram compaixão. Viram os perseguidores que era impossível a Jesus levar mais adiante aquela pesada cruz. Por essa ocasião, um estranho, Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, chegando do campo, encontrou aquela multidão que saía da cidade. Simão ouvira falar de Jesus, porque os filhos dele eram seguidores de Jesus, mas ele próprio não era discípulo de Jesus. Que privilégio foi o de Simão Cirineu! Meu querido irmão, pense um pouco. Ele foi apanhado por um dos soldados que o arrastou até onde estava Jesus com a cruz, e então tiraram a cruz dos ombros de Jesus e a colocaram sobre os ombros de Simão Cirineu. Que privilégio desse homem ter ajudado a Jesus a carregar a cruz. Jesus olhou para ele e Simão Cirineu, naquele momento, sentiu que ali estava o Salvador do mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Simão Cirineu se tornou também um discípulo de Jesus. Em chegando ao lugar da execução, os presos foram ligados à cruz que eles trouxeram. Os dois ladrões lutaram com força para não se deixarem crucificar. Mas Jesus não colocou nenhuma resistência. O Salvador Jesus não murmurou nenhuma queixa. O rosto permaneceu calmo e sereno, mas grandes gotas de suor borbulhavam na sua fronte. Enquanto os soldados executavam a terrível obra, Jesus estava orando pelos seus inimigos, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Aquela oração de Cristo por seus inimigos abrangia o mundo inteiro, envolvia todos os pecadores que já viveram antes dele e aqueles que viriam ainda a viver desde o começo do mundo até o fim dos séculos. Pesa sobre todos nós a culpa de termos crucificado o Filho de Deus. A todos é gratuitamente oferecido o perdão. Jesus diz: quem quiser, venha e tome de graça da água da vida. Para Cristo, ali na cruz, na hora da agonia, sobreveio um raio de conforto. Foi a súplica do ladrão arrependido. Um deles, olhando para Jesus, disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A resposta de Jesus veio rapidamente, suave e melodioso acento. Cheias de amor, de compaixão e de poder, as palavras de Jesus foram: na verdade te digo hoje, que estarás comigo no paraíso. Meu querido irmão, o pobre ladrão, no limiar da eternidade, lhe chama de Senhor. Cristo não prometeu que o ladrão estaria com ele no paraíso naquele mesmo dia. Não foi isso que Jesus prometeu. Ele próprio, Jesus, não foi naquele dia para o paraíso. Por quê? Ele morreu na sexta-feira, permaneceu no túmulo durante todo o sábado. E no domingo, quando ressuscitou, ele disse: não me toques, porque ainda não subi ao Pai. João 20, verso 17. Mas no dia da crucifixão, na sexta-feira, aquele dia de aparente derrota e treva, ali foi feita a promessa: hoje eu te dou a certeza, disse ele para o ladrão, que você estará comigo no paraíso. A posição de Cristo entre os ladrões indicava ser ele o maior criminoso dos três. Assim se cumpriu a escritura que diz: foi contado com os transgressores, Isaías 53, 12. Assim como Jesus foi crucificado entre os ladrões, foi posto no meio, assim também a cruz de Cristo foi colocada no meio de um mundo a perecer no pecado. Queridos, a cruz de Cristo dividiu a história do mundo, antes de Cristo e depois de Cristo. Por isso Paulo disse na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 2: porque nada me propus saber entre vós senão a Jesus Cristo e este crucificado. O Cristo crucificado, o Cristo ressurreto, o Cristo assunto ao céu, o Cristo prestes a voltar. Este deve ser o tema da nossa vida, o tema das nossas pregações, a esperança que conforta o nosso coração.
Aleluia! Na parte de quarta-feira, abandonado por Deus. Será que Jesus Cristo foi de fato abandonado por Deus? Queridos, o Pai nunca abandonou o Filho. As trevas que cobriram a cruz de Cristo, desde o meio-dia até as 3 da tarde, houve trevas sobre a face da terra, houve trevas no Monte do Calvário, mas as trevas ocultavam a presença do Pai, junto do Filho. Não somente o Pai, mas toda a hoste celestial. Ali eles estavam, presenciando o sofrimento de Cristo, mas o Filho de Deus estava bebendo o cálice amargo da morte, porque o plano divino era salvar a humanidade. Leia comigo agora Marcos capítulo 15 e os versos 33 a 41. E chegada a hora sexta, ou seja, meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, 3 horas da tarde. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz dizendo: Eloi, Eloi, lama sabatani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: Eis que chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, e pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: Deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. E o centurião que estava defronte dele, vendo que assim clamando expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. E também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais também o seguiam e o serviam quando estava na Galileia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. Na cruz do Calvário, Jesus se tornou pecado. Jesus não se tornou pecado quando nasceu da Virgem Maria, durante os 33 anos que viveu na terra. Ele não se tornou pecado. Ele se tornou pecado, sim, na cruz do Calvário, quando ele assumiu, de fato, os nossos pecados. Foi ali na cruz que ele sentiu a separação do Pai. Com o terrível peso de culpa que ele assumiu na cruz do Calvário, ele não podia ver a face reconciliadora do Pai. O afastamento do semblante divino do Salvador, nessa hora de suprema angústia, penetrou-lhe o coração com uma dor que nunca poderá ser bem compreendida pelos homens. Tão grande era essa agonia que ele mal sentia a dor física. A dor da separação do Pai era muito maior do que a dor física. Satanás torturava Jesus Cristo ali na cruz com tentações cruéis. O Salvador não podia ali na cruz enxergar para além dos portais do sepulcro. A esperança não lhe apresentava sua saída da sepultura como um vencedor, nem lhe falava da aceitação do sacrifício por parte do Pai. Jesus temia que o pecado fosse tão ofensivo a Deus, que sua separação do Pai houvesse de ser eterna. Cristo sentiu a angústia que há de experimentar o pecador quando não mais a misericórdia interceder pela raça culpada. Foi o sentimento do pecado que tão amargo tornou o cálice que Jesus sorveu e quebrantou o coração do Filho de Deus. Com assombro, presenciaram os anjos de Deus a desesperada agonia do Salvador. As hostes do céu velaram o rosto do terrível espetáculo. A inanimada natureza exprimiu sua simpatia para com seu insultado e moribundo autor. O sol recusou contemplar aquela cena espantosa. Seus raios plenos, brilhantes, iluminavam a terra até o meio-dia, quando de súbito pareceu apagar-se. Completa escuridão, qual um sudário, envolveu a cruz. Houve trevas em toda a terra até a hora nona, às 3 da tarde. Não houve eclipse ou qualquer outra causa natural para essa escuridão, tão espessa como a escuridão da meia-noite, sem luar, sem estrelas. Naquela densa treva, ocultava-se a presença do Pai.
Ele faz da treva o seu pavilhão e esconde a sua glória dos olhos humanos. Deus e seus santos anjos estavam ao pé da cruz. O Pai estava com o Filho. Sua presença, no entanto, não foi revelada. Houvesse sua glória irrompido da nuvem e todo espectador humano teria sido morto. E naquela tremenda hora, não devia Cristo ser confortado com a presença do Pai. Cristo pisou sozinho o lagar, e dos povos nenhum havia com ele. Durante longas horas de agonia, foi Cristo contemplado pela escarnecedora multidão. Agora, as trevas que envolviam o Calvário ocultaram Jesus Cristo dos olhos humanos. Parecia haver baixado sobre o Calvário um silêncio sepulcral. Inominável terror apoderou-se da multidão que circundava a cruz. Homens, mulheres e crianças caíram prostrados por terra. De quando em quando, irradiavam da nuvem vívidos clarões, mostrando a cruz e o crucificado Redentor. À hora nona, 3 da tarde, ergueu-se a treva de sobre o povo, mas continuaram as trevas a envolver a cruz de Cristo. Olho algum podia penetrar a escuridão que rodeava a cruz de Cristo. O imaculado Filho de Deus pendia da cruz, a carne lacerada pelos açoites, aquelas mãos tantas vezes estendidas para abençoar, pregadas ao lenho, aqueles pés tão incansáveis em serviço de amor, cravados no madeiro, a régia cabeça ferida pela coroa de espinhos, aqueles trêmulos lábios entreabertos para deixar escapar um grito de dor. É por ti, meu querido irmão, minha querida irmã, é por você que o Filho de Deus consente em carregar esse fardo de culpa. É por você e é por mim que ele destrói o domínio da morte e abre as portas do paraíso para você. Pela carne dilacerada de Jesus foi aberto o caminho para você e para mim, o caminho para o Santíssimo. Podemos entrar na presença do Pai, em nome de Jesus Cristo. Por isso Paulo, em Hebreus capítulo 10, diz assim, verso 19, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Você entra no santuário na presença do Pai, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Esse grande sacerdote na casa de Deus é Jesus, o teu sacerdote, o meu sacerdote. Cheguemos, diz aqui, Hebreus 10, 22, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, e retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Bendito seja Deus pela salvação em Cristo Jesus. Aleluia! Na parte de quinta-feira, colocado para descansar. Agora lemos Marcos capítulo 15 e os versos 42 até 47. Leia comigo. E chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, era sexta-feira, a véspera do sábado, chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto, e chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido, e tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José, o qual comprara um lençol fino, e tirando-o da cruz, o envolveu nele e o depositou num sepulcro lavrado numa rocha, e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o punham. Jesus descansou, afinal. Findou o longo dia de vergonha e tortura. Quando o sol se pôs na sexta-feira, já começou o sábado, e o Filho de Deus estava agora em repouso no sepulcro de José. Jesus descansou durante as sagradas horas do sábado. No princípio, lá na semana da criação, o Pai e o Filho repousaram no sábado após a sua obra de criação. A Bíblia diz,
os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Gênesis 2, 1. Jesus descansou no sábado quando criou o mundo, em 6 dias. Gênesis 2, 1 a 3 diz que Jesus descansou no 7º dia. Descansou, abençoou e santificou o sábado. Assim como Jesus descansou no sábado, na criação, Jesus também descansou no sábado, na redenção. Não só José de Arimateia, mas também Nicodemos. Eles vieram, os dois, em auxílio dos discípulos. Ambos eram membros do Sinédrio e tinham boas relações com Pilatos. Ambos eram ricos, influentes, decidiram que o corpo de Jesus teria um sepultamento digno. José foi ousadamente a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Cristo. Nem José de Arimateia e nem Nicodemos haviam aceito abertamente o Salvador enquanto Jesus vivia. Agora que Jesus estava morto, não mais José e Nicodemos ocultaram sua afeição para com Jesus. Enquanto os discípulos temiam se mostrar abertamente como seus seguidores, José de Arimateia e Nicodemos foram ousadamente em seu auxílio. Delicada e reverentemente removeram eles do madeiro o corpo de Jesus Cristo. José possuía um sepulcro novo, talhado numa rocha. Reservara-o para si mesmo, mas ficava próximo do Calvário, e então preparou-o para Jesus. O corpo com as especiarias trazidas por Nicodemos foi cuidadosamente envolto num lençol de linho e o Redentor foi levado para a sepultura. As mulheres foram as últimas ao pé da cruz e as últimas também a deixar o sepulcro. Enquanto baixavam as sombras da noite, Maria Madalena e as outras Marias demoravam-se ainda em torno do lugar em que descansava o Senhor, derramando lágrimas de dor pela sorte daquele a quem amavam. E voltando elas, diz Lucas capítulo 23, verso 56, voltando elas, repousaram conforme o mandamento. Convido você para ler esse texto de Lucas capítulo 23, verso 56. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Queridos, as mulheres que seguiam a Jesus, as discípulas de Jesus, também os discípulos de Jesus, todos eles eram guardadores dos mandamentos de Deus, por isso eles guardavam o sábado. E mesmo após a morte de Jesus, continuaram guardando o sábado. Somente no primeiro dia da semana é que retornaram ao sepulcro para embalsamarem o corpo de Jesus. Queridos, a Bíblia mostra, desde Gênesis capítulo 2, versos 1 até o verso 3, que o dia santo não é o domingo, o primeiro dia da semana, é o sábado, o 7º dia da semana. Também quando Deus escreveu os 10 mandamentos, a sua santa lei, em Êxodo capítulo 20, ali diz, nos versos 8 a 11, o 4º mandamento da lei de Deus diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhuma obra. Queridos, a Bíblia é clara, desde o Gênesis, e também na lei de Deus, ao falar que o dia santo, o dia de Deus, é o sábado. E também em Ezequiel capítulo 20, verso 12, Deus fala: também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor Deus que vos santifica. E também em Isaías, capítulo 58, verso 13 e 14, Jesus diz: se desviares o teu pé do sábado e de fazer a tua própria vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso, o santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus próprios caminhos, nem falando as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Isaías 58, versos 13 e 14. Queridos, a Bíblia no Antigo Testamento mostra claramente que o sábado é o dia do Senhor. Mas também no Novo Testamento, porque em Lucas, capítulo 4, verso 16, diz, falando de Jesus, chegando a Nazaré, onde foi criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler.
Jesus, ia à igreja aos sábados. Os discípulos, os apóstolos, eles iam à igreja aos sábados. Está muito claro isso aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 14. Diz: e eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia, e entrando na sinagoga num dia de sábado, assentaram-se. E então vem do verso 15 até o verso 41 o sermão feito por Paulo no dia de sábado na sinagoga. E em Atos 13, 42 diz: e saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. E no verso 44, e no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Eles se reuniam de sábado em sábado. Isto também está claro, evidente, em Atos capítulo 16, quando Paulo chegou numa cidade que não existia sinagoga. Aqui diz em Atos 16, verso 12, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, estivemos alguns dias nesta cidade. E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos ter lugar para a oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. No sábado, Paulo saiu fora da cidade de Filipos, buscando um lugar próprio para a oração. Por que só no sábado? Durante a semana ele estava na cidade, e como não havia igreja naquela cidade, sinagoga, então no sábado ele saiu para fora à beira de um rio, buscando um lugar próprio para a oração. O sábado sempre foi na vida dos apóstolos o santo dia do Senhor. Deus não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus descansou no sábado na obra da criação, Gênesis capítulo 2, 1 a 3. Jesus descansou no sábado na obra da redenção. Portanto, meu querido irmão, Jesus Cristo é Criador nosso e Redentor nosso. E Jesus está chamando hoje discípulos. Todo aquele que quiser, venha a mim e tome de graça da água da vida. Jesus Cristo quer perdoar os nossos pecados, Jesus Cristo quer nos salvar e Jesus Cristo quer dar para nós um coração obediente aos mandamentos de Deus. A salvação não é pela obediência, a salvação é pela fé em Jesus Cristo, mas todos os salvos pela fé em Jesus Cristo se tornam, pelo poder do Espírito Santo, filhos e filhas obedientes a Deus, obedientes aos mandamentos de Deus. Que você também seja, meu querido irmão, minha querida irmã, salvo por Jesus Cristo e feito um filho obediente, porque o Espírito Santo nos dá a mente de Jesus. E a mente de Jesus é uma mente obediente aos mandamentos de Deus. Aleluia! Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, obrigado porque o Senhor nos deu o exemplo através da vida de Jesus, que na criação descansou no sábado, que na redenção descansou no sábado. Jesus Cristo é o nosso Salvador, é Ele que nos perdoa os pecados e é através do Espírito Santo que somos gerados espiritualmente como filhos e filhas de Deus. Que o Espírito Santo dê para mim, os meus irmãos, um coração obediente aos teus santos mandamentos, porque aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Apocalipse 14, verso 12. Que estas sejam as características minhas e de todos os meus irmãos que me ouvem. Em nome de Jesus que eu peço. Amém e amém. Deixo com você, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz de Jesus. Amém.